fazer. Então eu vou seguir a lição, como a gente sempre faz na quarta, só que daí é um pouco diferente, porque eu estou aqui em cima, geralmente nesse rapaz aqui embaixo. Mas daí os versículos bíblicos que a criança passaram ali, daí eu vou falar, daí tem o versículo bíblico já fica na Bíblia marcado, e quando eu falo já podem ler o versículo. Né? Então, o texto áudio, quem tem visto, quiser ler, Provérbios 28:13. Porque encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A minha verdade prática, alguém tem visto quando lê? Para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Então, o que nós temos que fazer? Nós precisamos confessar ele. Tá, mas aí nós confessamos e não abandonamos ele. Outro dia a gente vai lá e peca de novo o mesmo pecado. Hoje faz que nem ontem a gente leu sobre o povo do Egito. O povo do Egito, ele era para ir direto para Canaã. Estudiosos, teólogos falam que era questão de um ano, nem um ano, dias, para chegar à terra prometida que era Canaã. Eles ficaram 40 anos rodeando. Aí o pai pensa assim, às vezes a gente está indo rumo a uma terra prometida, uma bênção, no caso nosso, e aí nós murmuramos. Aí o que aconteceu com o povo? Mais uma volta no deserto, mais um ano no deserto. Aí o outro ano veio de novo aquela luta, tá, mas de novo o senhor essa luta? Mas sinal que foi reprovado. Né? Então às vezes tem que passar e ele passar, às vezes, muitas vezes, né, para até tu conseguir acertar, né? Ou porque tu murmurou, ou porque tu fez alguma coisa, né? O povo do Egito, sempre quando eles podiam ter alcançado a vitória, alcançado a bênção, mas ficavam sempre murmurando ali, né? E aí cada vez que eles murmuravam, eles perdiam a bênção. Isso serve para nós nos dias de hoje, né? A gente às vezes está pertinho da bênção. E acontece uma luta, alguma coisa, que para nos testar, ou para nós, sei lá, o dia a dia hoje acontece, e aí nós murmuramos. E aí nós perdemos a bênção e tem que passar tudo de novo depois. Né? Estou um pouco nervoso hoje, aqui em cima é diferente, parece. Vamos ler, então, começar então na introdução. Atualmente, muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente e aos textos hereditários. Então, nessa lição, veremos que a Bíblia não ensina assim. Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real e por isso é perigoso para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas. A orientação bíblica é de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado com evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. Alguém tem 1 João 2,9 e Salmos 32,5? Eu tenho Salmo 32. 5. E quem tem 1 João 2,9 pode ler. Quem é que tem 1 João 2,9? Eu, Silvana. Então pode ler. tinha visto em João. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Olha o perigoso que é. 32,5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu coração. Aleluia. O Salmo de Davi, né? Aqui a gente vai falar também sobre um pouco a história depois de Davi, né? Sobre o negócio de pecado, essas coisas na Bíblia. O mais assim que a gente pensa logo é Davi, né? Olha o que o Davi fez, né? Ele se achava rei e ele esqueceu da promessa, esqueceu que ele era, se achava, né? Já estava no topo, como diz, né? Encheu, foi para a cabeça, né? E viu a Betseba, né? E pecou, né? Todo mundo sabe o que aconteceu, né? Então imagina, ele adulterou
e matou. Isso são os pecados mais graves, né? Mas o que foi que aconteceu? Ele se arrependeu, né? Ele demorou um pouco, né? Porque eu ouvi um profeta falar com ele, mas ele se arrependeu. Então esse coração contrito a gente tem que ter, né? E com certeza ele, na Bíblia, depois vai falar um pouco também, ele pagou um alto preço por isso. Porque o pecado ele desmancha a gente, né? Os ossos dele enfraqueceram, né? Ele nunca mais teve o vigor, a força, né? Por causa de um pecado grave. Então é muito, como eu falei, são detalhes muitas vezes que a gente não para assim para pensar nas consequências depois, né? Que nem eu tava, esses dias eu tava pensando assim, né? E eu pedi a Deus, orei a Deus assim, nunca deixe eu me ensoberbecer o meu coração, assim, me exaltar, porque eu tento estudar um pouco a Bíblia, né? Daí chega numa lição assim, daí eu olho o tema da lição e digo, isso eu já estudei umas 10, 20 vezes, né? Tipo assim, que nem aquele dia eu falei, cara, pra mente prega, parece que o cara sabe tudo, né? Daí eu disse, não, eu não sei nada, eu vou estudar a lição de novo, e sempre a palavra de Deus, ela se renova, né? E sempre ela aprende mais uma coisa, né? Porque que nem ontem, uma oração, tu não sabe o que é pecado, que é morar. Mas assim, se tu se lembrar, né, numa lição, conversar que nós lemos na terça-feira, aquilo vai ativando nossa mente de novo para nós não fazer coisa errada de novo, né? Então, ponto 1, a confissão de pecado, definição, quem quiser ler, quem é início pode ler. Da palavra hebraica Bem alto. Yadá aparece como jogar, atirar, lançar. 1 Reis 8:33. Uma palavra que vem da raiz verbal que significa estender a mão. Essa palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento, aparecendo como sentido de conhecimento, saber. Tá funcionando, não? Vou continuar. Sentido de conhecimento, saber, reconhecer. A palavra aparece no contexto de confissão de pecados, Salmos 32:5. No Novo Testamento, o verbo grego para confessar é homológio, que significa concordar com consentir, conceder. Essa palavra é composta da raiz homo, junto de pessoas reunidas, e de logos, do ato de falar. A palavra homológio ocorre 25 vezes no Novo Testamento. Mateus 7, verso 23, Romanos 10, verso 9 e 10, Tiago 5, verso 16. 5 eu tenho. Mateus, quem tem? Então começa com Mateus 7, 23. Tem alto. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Romanos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor, Alcança o microfone. nem teu coração creres. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e o teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a Tiago 5 e 16.
Confessai a vossa culpa uns aos outros, e orai pelos outros, para que sarais. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Há um verbo grego importante para confessar. Exomológio, Mateus 3, verso 6, que significa professar, reconhecer aberta e alegremente para a honra de alguém, prometer publicamente que fará algo, comprometer-se com. Logo, podemos dizer que confessar é uma maneira de declarar o que se crê ou sabe. Então, nós confessar, aqui deu o exemplo de uma dinâmica de nós fazer uma cestinha e amassar um papel e jogar. Se tu acertar, tu acertou o alvo, isso quer dizer acertar o alvo, né? Mas se tu errou a cestinha, tu vai ficar triste, tu errou. Então isso é o pecado, tu vai errar, fazer as coisas erradas, né? Então isso que é o pecado, né? Quando tu erra, tu tem que ter consciência, errei, então eu vou pedir. E muitas vezes, aqui diz que a gente deve confessar o pecado uns com os outros. Primeiramente a gente confessa com Deus, né? Pede perdão para Deus. Mas biblicamente, a gente vai ver depois, já viu um pouco, quem está na frente trabalha com o pastor Carlos e a Lita, eles que tem que, nós temos que chegar para eles quando acontece alguma coisa e confessar o pecado para eles. Amém. Até com conselho, para eles orar para nós. E é muito importante aqui na nossa igreja a responsabilidade que eles têm com o pastor Carlos e o pastor Alita. Eu estou puxando o saco deles, tá? Mas a gente, quando fala com eles, quando ele confessa alguma coisa, isso fica com eles. Muitas igrejas, assim que eu já frequentei, a gente vê, a gente fala, vai contar uma coisa para o pastor ou para a pastora, para pedir aconselhamento, até para um obreiro, né? Alguma coisa, depois vira fofoca. Então isso tem que cuidar muito, né? Marido e mulher também. Se o marido ou a mulher tem um problema, né, alguma consequência, faz alguma coisa errada, às vezes precisa de um tratamento, precisa confessar o pecado, precisa melhorar. Em vez do marido e a mulher ficar falando para todo mundo, converse com o pastor, secretamente com o pastor, eles vão saber, né, te direcionar, vão saber orar, né? E se o pastor e a pastora tiver te pedir, nós como os obreiros, né, vier pedir alguma coisa para ajudar a orar, vamos ficar em segredo, né? Porque não adianta a gente aqui numa igreja pequena, a gente conhece a vida de cada um, sabe os pecados, às vezes, que aflige cada um, as dificuldades, a maioria das vezes, né? Mas assim, o correto é fazer isso. E aí, quando acontece isso, porque muitas vezes a gente não consegue se libertar de uma coisa, de um pecado que a gente faz, pode ser nenhuma coisa, mas a gente está começando a repetir isso, começa a repetir, e a gente não consegue sair desse ciclo vicioso. Então é bom chegar ao pastor e para o pastor e pedir aconselhamento para ele orar. Eu já tive essa experiência, logo quando vim para cá, eu falei com o pastor Paulita que eu tinha era problema na mente, sabe? Era sempre parecia um pensamento assim, direcionado para o caminho errado. E eu cheguei neles e falei com eles, confessei isso, olha, eu tenho esse problema, eu não consigo, sabe? Eu não consigo tirar esse lamento. O pastor e a pastora oraram, até hoje não contaram para ninguém, acho que eles nem se lembram mais, e eu fui liberto aqui. Então, eles confessando, se ajudando um com o outro, e tendo a responsabilidade, né? De não passar para adiante, isso é muito importante, né? Confessar primeiramente a Deus, se não conseguir, nem pedir ajuda, não é errado pedir ajuda. O ponto 2, confissão bíblica do pecado. O ensino bíblico geral da confissão do pecado traz uma ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Essa confissão pode ser no momento da conversão ou depois dela, quando o pecado cometido pode ser contra Deus ou contra o seu irmão. Às vezes tu peca contra o irmão, faz alguma coisa, né? E naquela vez eu peguei com o irmão aqui, né? Nós nos entendemos, né? Primeiro eu falei com o pastor, só o pastor. Eu errei, peguei. Depois ele nos juntou e nós resolvemos. Tu tem que ter o arrependimento, né? Mateus 5, 21, 22, alguém tem?
Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo de que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Qualquer que dizer a seu irmão racado será réu do sinédrio. E qualquer que lhe dizer louco será do fogo do inferno. Então, olha a coisa importante, né? No Antigo Testamento ali dizia que quando matar, e aqui diz só se entender com o irmão, gritar, fazer alguma coisa, que já é réu, né? Então, quão importante nós estamos fora da lei, mas nós estamos pela graça. Então, nossos erros são bem mais fáceis de errar. Importante ressaltar, porém, que o segundo ensino bíblico era tão somente depois da confissão de pecado que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração, comunhão com Deus. Lucas 18, 9 e 14. A parábola do fariseu e do republicano. E disse também esta parábola a uns que confiam em si mesmos, creem que eram justos e desprezavam uns aos outros. 2 homens subiram ao templo, e ao orar, um fariseu ao outro republicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adultérios, nem ainda com este republicano. Jejuou 2 vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O republicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele porque qualquer que si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será humilhado. Então, ali é o versículo bíblico de Lucas, né? Do fariseu. A gente vai orar, vai confessar, não precisa estar batendo no peito, né? Eu dou o dízimo, eu faço isso, eu sou o professor, eu sou o cara. O eu tem que acabar, não é isso aí. O outro que foi lá no quarto, né? Senhor, perdoa os pecados, eu sou nada, eu sou digno de estar aqui em cima. Mas o Senhor, né, deu confissão. Então, isso nós temos que ter no coração, né? Deixar o nosso eu, deixar tudo para Deus. Tudo que nós fizer tem que ser para Deus, né? A gente, eu estava falando segunda-feira com as crianças e com o Leonardo, nós temos que fazer com amor, com carinho, sem murmuração, reclamar. Olha, segunda-feira estava chovendo, frio, né? E eu liguei para as crianças, né, para os pais, liguei para o Leonardo: vamos fazer, né? Eu digo: vamos, então fazer aqui em casa. Então esse é amor à palavra, né? Vamos fazer, vamos trabalhar, vamos ouvir a palavra de Deus, né? Não, a gente, é claro, a gente tem esse compromisso em casa muitas vezes, né? Mas quanto mais a gente está mais com Deus, melhor, né? Aleluia. Ponto 3, o símbolo da confissão de pecados. No ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que, por isso, se encontra indigna de estar na presença de Deus. Então a gente reconheceu, né, o pecado. Ela reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo. Romanos 3, do 10 ao 12. Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem, não existe uma
só pessoa. Então ali não existe nenhuma pessoa, não existe um sequer justo. Só Deus, né? O nosso Todo-Poderoso. Então é um arrependimento sincero e em confissão busca que é garantido por meio da palavra de Deus o perdão. Assim, quem experimenta o ato sincero e a humilde da confissão de pecado alcança a misericórdia de Deus. Então a alma é consolada e a vida espiritual é restaurada. Aleluia! A gente sabe, né? Quando a gente começa um erro, a gente vai no quarto e, Senhor, pequei, fiz coisa errada, mas o Senhor me ajuda a consertar isso. E a gente nota que no outro dia a gente está melhor, que a gente parece que está direcionando o Espírito Santo nas nossas vidas, a gente se alegra, né? O Deus está com nós, Ele teve misericórdia de nós, livrou nós está nos ajudando, né? Como é bom sentir isso, né? O ponto 2, o perigo do pecado não confessado. Os males do pecado não confessado. Quando lemos e analisamos o Provérbios 28:13, que está no textual, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. A Epístola de João corrobora com a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo e alcançar o perdão. Então, além de confessar, nós temos que deixar para alcançar o perdão. Em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado oculto vive uma vida de aparência e morte espiritual. A gente vê quantas gente por aí que vive de status, né? É coisa, né? Isso é triste, né? Chega em casa um vazio, né? Então, melhor é viver um pouco, mas com a presença de Deus, mas tem muito do que, né? E ainda tendo muito, ainda forma errada ainda, né? Pecando, fazendo coisa errada ainda, né? Semelhante ao que nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus. Gênesis 3:8. Eu tenho. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então eles tiveram vergonha, né, do pecado, né? Eles tinham a ordem divina para não fazer, né? E aí só que eles pecaram, né? E depois eles se esconderam, né? Bem como o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar ao Senhor seus pecados, né? Ponto 2. Consequência do pecado de Adão e Eva. A realidade bíblica do pecado pode vir vista no primeiro casal, Adão e Eva, quando pecou e por isso recebeu sentenças devidas. Além disso, nossos primeiros pais perderam o direito de viver um ambiente mais perfeito e belo que Deus criou. Por isso, na vida de Adão e Eva, há consequências trágicas do pecado, tais como a alteração das condições físicas de ambos, a transição da natureza imortal para mortal, diversas tensões no gênero humano e na natureza. Assim sabemos que as consequências do pecado de nossos primeiros pais não se limitaram a eles, mas passaram a todo o gênero humano e natural. Romanos 5, do 12 a 14. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, por um pecado, o pecado entrou através de um homem, né? Adão e Eva. Mas Deus teve misericórdia e enviou seu Filho, né? A morrer por nós. E por outro homem nós tivemos a graça, né? A redenção, né? Para pedir, poder ser perdoado nossos pecados, né? E nem ser merecidos por isso, né? Mas Deus teve misericórdia de nós. As consequências do pecado de Davi. O rei Davi pagou um alto preço por seu pecado. A Bíblia mostra que por isso a espada não saía da sua casa. Os capítulos 11 e 12 de Samuel revelam o conflito e
o senso de culpa que marcara a vida de um homem, que por certo tempo ocultou seu pecado, trazendo-lhe enfermidades morais e aflições que o levavam a gemidos. Olha quão grande é o esconder um pecado, ele gemia de dor, o curso vai trazendo enfermidades morais e aflições levaram a gemidos. Então imagina quão grande é a consequência. Nós temos consequência quando a gente faz uma coisa errada. E depois a gente deitar na cama e dizer, pai, eu fiz errado, estou fazendo errado. Mas não quer confessar, não tem humildade, arrependimento para confessar os pecados. Né? O Salmo 32 mostra que por se manter em silêncio, não confessar o pecado, Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo o vigor espiritual. Salmos 32, versículos 2 e 4. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dor. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram meus ossos pelo meu constante gemido todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estilo. Olha quão pesado foi para ele, né? Já o Salmo 51 mostra a confissão do pecado do rei, reconhecendo todos os seus erros, a fim de que eles fossem perdoados e o salmista purificado. Daí a gente se pergunta como é que Davi tinha coração, como é que é? Deus, segundo o coração de Deus, ele conseguiu pecar desse jeito e ainda se arrependeu ainda. Teólogos falam isso, estuda, que uma das qualidades de Deus ter o segundo coração de Deus em Davi era o temor dele, o arrependimento dele, né? Assim se dar a humildade. Isso nós temos que ter, humildade e arrependimento. Isso agrada aos olhos de Deus. Aleluia. E nós nascemos já em pecado. Quando nascemos, já nascemos em pecado, na carne. Então, nós temos que, a hora que nós tomamos a conversão para o outro lado, nós temos que ter esse arrependimento, essa humildade, de aprender a palavra de Deus, não errar mais. Nós fazíamos coisas erradas, hoje não fizemos, aprender as coisas certas, aprender as coisas. A própria Bíblia, né? A Bíblia ensina os erros, né? Que nem o povo peregrinou com Moisés, aprender com eles. Eles erraram, fizeram isso, então nós não vamos fazer também. E muitas vezes, mesmo tendo exemplo, a gente era também. Né? As consequências do pecado de Adão e Eva, nós lemos isso aí agora, né? Tomou em 3, né? A consequência do pecado de Davi também lemos já, né? Agora só o ponto 3. Confissão do pecado, um caminho de cura e restauração. Então, se tu pecou, ainda tem uma saída. A confissão do pecado a Deus. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve primeiramente ser dirigida a Deus, por intermédio do seu Filho, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Só Jesus Cristo. Ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus disse à mulher pecadora: os teus pecados te são perdoados. Isso está em Lucas 7,48. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus também ensinou: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6,12. Em 1 João 1, lemos que nossos pecados devem ser confessados a Cristo. Dessa forma, perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus, Pai, por intermédio do Senhor Jesus, mediante a sua obra no Calvário. Então, Jesus Cristo morreu por nós, né? A Ele devemos pedir perdão, a eles que nós devemos se pôr, né? Tem um pouco de compaixão. Olha que não é compaixão também, mas se uma pessoa, gratidão, se uma pessoa faz o bem para ti, tu vai ter uma gratidão, vai ter um reconhecimento, um amor. Olha o que Jesus Cristo fez por nós. E muitas vezes a gente troca Ele por nada. Por nada a gente troca, né? Faz coisas erradas, por nada. E olha quanto Ele fez por nós. Tirou de nós do nosso pecado, né? Nós nascemos, tirou nós ali. Ele ensina nós, Ele morreu por nós, Ele foi crucificado, tudo aquilo, né? E nós muitas vezes a gente troca Ele por mínimas coisas, né?
Então tem o reconhecimento de gratidão porque ele fez todos os dias, né? E muitas vezes a gente esquece disso, né? Por isso que a gente peca muitas vezes. Então a gente tem que ser todo dia lembrar, né? O que Deus fez e dar seu filho urgente para nós, né? Alcançando cura e restauração. O texto áureo da presente lição nos lembra que ocultar pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba de trilhar o caminho humilde da confissão do pecado, vive uma vida mais leve. Não há nada mais restaurador que desfrutar da misericórdia do Senhor. Não há nada mais consolador do que confessar o pecado e deixar definitivamente, pois assim encontraremos descanso para a nossa alma. Todo esse processo de confissão e abandono do pecado revela a eficácia do ministério da reconciliação de Deus por meio de Jesus Cristo. 2 Coríntios 5:18. E tudo isto provém de Deus que nos desconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério de desconciliação. Amém. Glória a Deus. Nem faz assim enquanto o caminho de cura e restauração, conforme lemos as palavras do salmista. Enquanto eu me calei, enquanto ele se calou, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Confessei o pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Nós temos que confessar, nós temos um Consolador, nós temos que nos perdoar, né? Nós temos uma segunda chance. A conclusão, então, em nossa caminhada cristã estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é a opção bíblica para um caminho de cura e restauração. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão de pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. Então, o que você prefere? Ficar sem Deus, né, sem a confissão de Deus, ou ficar, se humilhar, né, pedir perdão aos nossos pecados? Que nós venhamos optar, né, por sempre nós sermos humildes e chegar a Deus, chegar aos irmãos em conversa, para nós. Às vezes a gente tem falhas, a gente tem dúvidas, às vezes está fazendo alguma coisa errada. Então nós vamos ter essa compaixão e essa humildade para nós sempre estar perto de Deus. Porque o pecado nos afasta de Deus, nos acaba com nós. Né? Eu testemunhei ontem, eu falei ontem, e serve para hoje também. Meu pai, em uma época que nós nos ensinava, e eu vivia doente, com a úlcera do estômago, doente, não sabia o que era. E quando me cheguei a Deus, pedi perdão para Deus, deixei para Deus às vezes o meu peso, o meu fardo, não reclamei mais, não murmurei mais, e entreguei para Deus o meu pecado, e Ele solucionou para mim. Hoje meu pai se dá muito bem, e aquele peso, aquela doença que eu tinha no estômago, tudo parece que se passou. É o alívio do Espírito Santo dessa situação. E a gente às vezes sempre tem, né? A gente que eu sempre falo para os jovens, e quando a gente conversa com eles, assim sempre tem a oportunidade, que eles venham não se desviar do caminho do Senhor, né? Eles têm a oportunidade essa oportunidade única, ímpar, de seguir o caminho reto. Muitas vezes a gente não teve essa oportunidade. Então a gente, quantos pecados a gente fez, quantos erros a gente fez, e isso muitas vezes a gente tem que carregar com nós, hoje, nossa consciência, né?
os erros, as consequências que a gente fez, né? Então, quanto mais cedo a gente se converter e ter esse alívio, o quão bom é ter esse alívio, né? Nossos pecados perdoados, né? Nós saber que Jesus Cristo morreu por nós. Só isso é uma alegria para nós, né? Aleluia! Era isso, pastor, que é as considerações finais. Aleluia! Glória a Deus! Paz do Senhor, bênção de Deus, né, irmãos? Amém. Uma coisa, esses nossos irmãos que estão assistindo através da internet. Essa é a nossa grupo de estudo, né, da escolinha dominical. Então, esse é um momento que nós aprendemos, né? Que nós aprendemos. É um momento que a gente pode tirar dúvidas muitas vezes, né? Não é um monólogo, não é uma pregação que só o pregador prega, né? Mas na escolinha a gente tira dúvida, a gente às vezes faz um debate ali, né? Conflito de ideias, né? Então, um debate, né? Mas debate para aprender, né? Um dá um exemplo, dá uma coisa para o outro. E assim nós vamos aprendendo. Aleluia! Né? A palavra diz que a maneira de nós aprendermos muitas vezes é sentando, né? Sentando no banco, nos bancos escolares, né? Nós estamos aprendendo e conhecendo a Deus. A maneira de você conhecer a Deus é lendo a palavra de Deus. Né? Quer conhecer mais a Deus? Leia mais a palavra. Quanto mais você lê, né? Esse é o manual que Deus deixou para nós, que Ele se revelou para nós, né? A Bíblia, né? A Bíblia é sagrada, amém? Os povos, os castelhanos, uruguaios, eles falam assim, a Santa Bíblia, né? E é uma coisa engraçada, irmãos, que esse tempo eu presenteei um uruguaio que trabalhava ali na clínica, né? Eles pegam aquilo com uma reverência, assim, com a Bíblia, né? E para nós parece algo tão comum, né? Para mim, para você, né? Para nós, a nossa cultura, eu digo assim, né? Mas é uma coisa tão comum, né? Esse dia eu via a irmã Sonaire, aí faceira, comprar a Bíblia da mulher pregadora, né? Da mulher sábia, né? Aquilo ali para ela, né? Mas muitas vezes o crente mais maduro ele começa tudo é natural, né? Tudo fica naturalizado, né? Parece que vai se esvaindo, né? Mas coisa boa, quando nós temos essa grandiosidade, né? De temer a palavra, de realmente sabermos, né? Que esse livro pode mudar a tua vida. A Bíblia é um livro, né? A Bíblia é um livro. Né? Fechada ela é um livro como qualquer outro. Né? Agora, quando nós abrimos a Bíblia e nós começamos a ler e nós começamos a praticar, aí ela começa a fazer efeito. Amém? Amém? A Bíblia é o livro mais completo, porque o autor, né, e o compositor da Bíblia está presente. Nós estamos lendo, estamos conversando com ele, não, instantaneamente. Né? Glória a Deus por isso. Amém? Deus possa nos abençoar. Irmãos, nos nossos avisos finais. Domingo, então, nós temos culto, né? Da família, domingo, culto da família. Venha, participe, né? Convide alguém, né? Agora essa semana nós temos feriado também, né? Amanhã é feriado, sexta-feira é feriado, talvez alguém vai viajar, alguém poderá sair, né? Mas domingo nós temos grande culto em nome de Jesus, já foi lançada a escala, né? Os irmãos vão estar dirigindo, pregando no culto. E eu quero vos dizer que o nosso Deus é bom, né? Nosso Deus é bom, Deus é misericordioso.
e Deus tem nos abençoado, né? Estamos finalizando o mês de maio, foi um mês bem difícil, né, irmãos? Um mês de muita luta, né? A circunstância à nossa volta, talvez eu e você não tenhamos lutado muito, mas à nossa volta, né, houve um grande pavor, um grande temor, né? Mas Deus nos deu vitória. Aleluia. Obrigada, Senhor. Passou, né? Passou, essa tempestade passou. É verdade. Né? Alguns recém estão retornando para suas casas, estão reconstruindo a vida, né? Esse dia eu vi 24 dias, né, fora de casa, né? 24 dias fora de casa, né? Terrível, né? As pessoas. Em Canoas, né? Em Canoas, Porto Alegre. Vi assim não é um testemunho, eu vi uma narrativa, né, de uma mulher que era professora, ou enfermeira, professora, e ela estou 24 dias fora de casa, pedindo que os governantes, que os prefeitos tomassem uma atitude, né, para que ela pudesse voltar para casa, né? Nós sabemos, né, que nós dependemos de Deus. Aleluia. O homem pode querer fazer voltar, mas se Deus não permitir, né? Mas graças a Deus, Deus quer que o homem chegue ao arrependimento, né? O versículo da meditação no dia de hoje que eu usei é que ao fim de todas as coisas, né, que o homem possa chegar ao arrependimento, né, irmãos? O arrependimento, né? Ao arrependimento. Essa é a vontade do nosso Deus, né? É a vontade do nosso Deus. Deixa eu ver aqui. Diz assim, 1 Pedro 4, mas alegrai-vos, não, isso aqui foi ontem, hoje, mais amados, não ignorei uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham a se arrepender. Deus conta, né? Deus não está tardando. Mas Deus está tardando. Não. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. O próprio Deus fala, se coloca de pé. Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Deus não tem prazer, irmãos. Deus não tem prazer. Deus tem prazer na morte dos seus santos. Ele sabe, não, isso eu estou trazendo para mim, né? Para o refrigério, né? Para o consolo, né? Para o céu, né? Para o consolo eterno. Mas o ímpio, quando morre, ele sabe que está sendo condenado à morte, condenado ao inferno. Mas um sofrimento eterno, né? Imagine, né? Glória a Deus por isso. Amém? Então, nosso culto domingo às 18h30. Amém? Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Cada crente, Ebenezer, que nos ajudou o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor te dê a paz. Amém. Estamos pedindo em nome de Jesus.
Dá um abraço no teu irmão.